Realidade de abrigos de animais e políticas públicas na proteção animal. Se esse assunto te interessa, não sai daí. Olá, eu sou Beatriz Osório e você está no podcast Fala Bicho. Hoje estamos aqui com a minha amiga Adriana Figueira, protetora. Eu vou deixar que ela se apresente, porque não é a primeira vez que você está aqui, né, Adriana? É a segunda vez. E como a gente bate uma bolinha, eu achei interessante te chamar para a gente falar sobre esse assunto que é polêmico e bastante complexo, né? Para falar sobre animais eu estou sempre disponível, né? Muito obrigada. Meu nome é Adriana Figueira, eu sou protetora de animais há mais de 20 anos e presidente da Amopet, Associação de Amigos e Protetores de Animais de Teresópolis. Muito bem, que faz um belíssimo trabalho. Obrigada. Adriana, vamos falar sobre a realidade de abrigos de animais, né? As pessoas, elas romantizam muito essa questão de achar que abrigo é um hotel 5 estrelas. Ah, eu não quero mais aquele animal, ficou anos ou por algum motivo, por algum problema, ela liga, procura abrigos e protetores para que acolham esses animais. Isso é muito comum, a gente recebe muitos pedidos, né? E as pessoas não têm noção da realidade dos abrigos, né? Nós tivemos até um caso muito delicado que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é do protetor Guilherme Mota, que chegou num limite bem crítico, né? Mas a realidade dos abrigos em geral no Brasil hoje em dia estão todos superlotados, todos exaustos, todas as protetoras exaustas. A maioria são protetoras, né? São mulheres. Sim. Esgotadas, né? Chegamos num limite, assim, já há um tempo, né? Isso já vem se acentuando de uns anos para cá, né? Porque, na minha opinião, assim, no meu entendimento, a proteção animal, ela ainda continua fazendo o que é dever dos órgãos públicos, né? Do governo. Só que não há como dar conta disso, dessa demanda, né? Porque é muita coisa, né? Então, precisa existir políticas públicas para que isso melhore. Mas falando da realidade de abrigos, eu tive contato, a primeira vez que eu tive contato com um abrigo, né? Eu me ofereci para trabalhar como voluntária. E toda segunda-feira a gente passou a visitar um abrigo até aqui em Teresópolis, com a intenção de ajudar, eu e mais 3 protetoras. Então nós passamos aí toda segunda-feira, passava o dia todo lá e tentando ajudar, eram muitos animais. O primeiro dia que eu cheguei lá, para todas nós 4, foi muito triste. Muito triste, porque por melhor que eles estivessem abrigados, né, porque é um abrigo que tem estrutura física, né, funcionários e é muito triste. E aí nós nos deparamos com as necessidades, né, porque é muito difícil manter uma quantidade enorme de animais, tendo que alimentar, manter os funcionários, a limpeza, luz, uma opção de coisa, né, ração. Então, naquela época, isso já faz alguns anos, naquela época se conseguia arrecadar para pagar os funcionários e ração. Isso quando, né? Com muita dificuldade. Então, nós fomos lá e começamos Mas o primeiro dia que eu tive lá, quando a gente voltou, eu voltei muito triste. Nós todos voltamos chorando no carro. Porque os animais, eles precisam de atenção, eles precisam de cuidado, né? Sim. Então, para os empregados, eles nem podem dar atenção, porque senão gera briga. E eles também têm lá um tempo para cumprir com o trabalho deles. Né? E aí, cada animalzinho tem uma história, né? Tinha uma história triste, porque eles foram resgatados. Nenhum animal foi parar ali com uma história feliz, né? Sim. Eu até queria pedir para o André colocar uma foto aí de uma que foi assim, o que mais me tocou nesse primeiro dia que eu estive nesse abrigo. Essa cadelinha, ela passou... Uma poodlezinha, né?
Ela passou a vida toda no abrigo muito bem até, muito bem cuidada. Ela vivia solta, convivia com a família, porque tinha uma família ali dos empregados, né? Convivia com os empregados, com alguns outros cachorros também que ficavam soltos. Mas quando ela envelheceu, ela precisava de cuidados. E não tinha condição de dar cuidados. Ela estava num galpão, que era o galpão que armazenava a ração, num pano, né? Com a ração... água, o paninho dela, e um pouquinho ali tinha cocôzinho, tinha mais um pouquinho, porque ela era cega e ela já estava cega e surda também, né? Não tinha um dente na boca. Entendi. É. E aí, quando nós encontramos essa situação, assim, foi devastador para nós 4 voluntários que estávamos ali, né? Bom, eu fui embora, nós terminamos no final do dia, nós viemos embora. Naquela noite, nenhuma das 4 conseguiram dormir. Quando foi 6 horas da manhã do dia seguinte, eu estava lá na porta do abrigo, porque eu levei ela para minha casa, né? Eu resolvi cuidar dela e ela ficou lá com a gente 9 meses. E ela terminou, tem uma outra foto, André. Ela, com os cuidados, né, que a gente conseguiu oferecer, né, com carinho. Olha que linda, que diferença. Né? Uma alimentação adequada, ela fez todos os exames, né, passou pelo oftalmologista, infelizmente não tinha o que fazer. Fizemos todos os exames que poderia, mas estava... E lá ela ficou 9 meses bem, convivendo. Ela ficou no gatil com os meus gatos, convivendo com os gatos, cuidavam dela, era uma coisa... Ela já passou a conhecer o caminho, tudo, e teve uma vida, um finalzinho de vida mais confortável. Mas, infelizmente, muitos outros acabam morrendo, né, quando não morrem de doença, morrem de velhice. Sem ter um carinho, sem ter um cuidado, sem ter... Um olhar mais atento, né, das necessidades deles. Você vê clara a diferença dela antes e depois. Né? Exato. Ou então, são abandonados já idosos. Muitos. Né? E os abrigos acabam acolhendo e oferecem aquilo que conseguem. Aquele estado que ela estava não é uma crítica, é uma realidade. E ali ela tinha abrigo, ela tinha alimentação e ela tinha o mínimo necessário. O mínimo necessário, segurança, e ela teve uma vida muito boa. Ela viveu anos solta e tal, e feliz, né? E todos, os outros todos viviam, tinham lá uma dinâmica, né? De soltura e tudo mais. Eu acho que a sociedade ela precisa ter conhecimento da realidade dos abrigos, né? Do sofrimento. Você já frequentou? Sim, já há muitos anos, né? Vários abrigos, na verdade maiores, menores, né? Em número de animais, mas cuidados por protetoras independentes que também, por causa da sociedade, na verdade, eu culpo muito, na verdade, a falta de educação, né? A falta de conhecimento, de conscientização das pessoas. Porque o que as pessoas querem, na verdade, quando vem um animal abandonado, vem um animal na rua, vem um animal maltratado, o que elas querem? Se livrar do problema. Sim. Querem tirar aquele problema dos olhos dela, da frente delas. Então, elas não querem saber para onde vão, para onde o bicho vai. Né? Elas não sabem que no abrigo, o animalzinho ele não vai dormir numa caminha quente, ele não vai ter a atenção necessária da pessoa, ele não vai ter aquela coisa de você se sentar ao sofá com seu cachorro do lado para assistir televisão, fazer um carinho, né? Fazer um cafuné, dar banho de 15 em 15 dias, aquela coisa, aquele carinho todo que a gente tem com os nossos animais, né? Que a gente acha que todos eles merecem. Né? A gente tem certeza que todos eles merecem isso. Agora, a grande maioria da população, ela não tem essa noção. Ela quer se livrar do problema e tira dali. Ou então para resgatar. Joga na rua, ou então abandona na porta do abrigo. Como a gente recebe ligação todo dia, praticamente, né, pedindo para resgate, para socorrer, né? E aí esses protetores ou essas ONGs, elas vão se enchendo de animais, porque muitas não tem vezes coragem de dizer não. Elas não sabem dizer não. E aí vão se enchendo de animais, aí você tem lá pessoa física, né, protetor com 80, 100 animais. Eu conheci vários aqui em Teresópolis que viviam nessa situação, com 50, 80, 100 animais, cães, 50 gatos. E aí se desdobravam, se endividavam para tentar dar o mínimo necessário para a sobrevida daquele bichinho, né?
E isso acaba interferindo, inclusive, na vida das pessoas, na vida da família. A gente conhece, até aqui de Teresópolis, a gente conhece histórias de filho que botou a mãe para fora com cães e gatos para fora de casa. Então, isso é uma história que todo mundo, a proteção animal conhece, né? Isso é muito doloroso, isso é muito triste, né? Porque você vai acumulando, né? O filho, o esposo, alguém, o vizinho, o primo, a avó, sei lá. A família não entende essa na realidade é uma patologia, né? É uma questão patológica que precisa ser tratada. Se você não tem alguém da família que te breque, né? Que te coloque limites, que te ajude a manter a sanidade, manter esse limite, a pessoa vai embora. E perde a vida. 80, é 100. E quando dá conta... Quando se dá conta, não tem mais vida, não tem mais felicidade alguma, né? Vive em função dos animais, né? Sem a menor condição, a pessoa se anula para cuidar dos animais. Ela deixa de fazer por ela para fazer pelos animais. Sim. A gente que ama bicho, a gente sabe e a gente faz isso, a gente faz sacrifícios, né? Perde a autoestima. Mas a gente não pode perder a vida por causa disso, a gente não pode exagerar, a gente não pode, né, extrapolar a normalidade, entendeu? Extrapolar um limite, a gente precisa ter esse limite, né? Só que a população tem grande culpa nisso, porque é a falta de conscientização, entendeu? É a falta de educação, falta de conscientização, isso eu bato sempre na tecla. Enquanto não mudar a cabeça das pessoas, isso não vai deixar de existir, entendeu? E aí, de que forma, eu acho? Educação, políticas públicas, na verdade, é a prevenção e a punição. Né? Porque quando você tiver punição de verdade, né? Quando as pessoas souberem, tiverem a certeza que vão ser punidas se abandonarem, se maltratarem e tudo mais, eu acho que elas vão... Isso faz parte de uma dinâmica, né, Adriana? Eu acho que as ONGs, elas precisam se reinventar. Uma ONG constituída, inclusive, né, que pode ter recursos, pode ter benefícios, né? Ela tem que, eu acho que se ela vive de doações, primeiro ela tem que prestar conta. Né? Tem que ser uma ONG clara que presta conta. E ela tem que fazer um trabalho nas escolas, tem que fazer um trabalho nas mídias, ela tem que usar esse poder que ela tem de visibilidade para fazer um trabalho de conscientização. Porque tirar cachorro e gato ou qualquer outros animais da rua não resolve. Claro que não. Se resolvesse, na época da carrocinha tinha resolvido. Eu sempre falo isso. Então, eu acho que agora é o momento já das ONGs... As ONGs, na realidade, as ONGs mais estruturadas, né, que são a Indefesos, por exemplo, ela funciona, ela tem um formato maravilhoso, né, do Rio, né? A Rosana vai nas escolas, ela faz um trabalho de conscientização, não só nas escolas, né? Ela faz um trabalho nas redes sociais, ela faz feira de adoção, né? Evento de adoção, ela faz resgate, ela pede ajuda, ela presta conta, quer dizer, ela faz tudo. É um formato, é uma empresa. Então, se é uma empresa, você tem que se atualizar. Você não pode mais... Você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que botar profissionais, você tem que dividir, né, com aquele protagonismo que grande maioria dos presidentes e presidentes das ONGs gostam de ter, ele precisa ser dividido, a responsabilidade precisa ser dividida, né? E você sabe que quando eu trabalhei nessa ONG, né, como voluntária, a minha ficha caiu. E foram 2 momentos assim muito próximos. Nesse momento que eu vi a realidade de um abrigo e eu falei, não, eu não posso me tornar uma ONG nesse formato. Né? Porque você vai pegando e quando você vê, você não dá conta. Resgatar só não resolve o problema. Não adianta. A gente sabe disso. E foi excelente para mim, porque eu percebi que eu tinha que mudar a minha dinâmica. E outra coisa que mudou também, que mudou a minha realidade, foi quando o Guilherme Mota, protetor aqui de Teresópolis, ele conversando com ele, e ele chorando, sabe, com muita dificuldade, ele falou assim, Bia, o meu problema não são os animais. O meu problema
é o ser humano. Quando ele me falou isso, entrou uma coisa dentro de mim, assim, que eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade, né? E a partir daí eu comecei a procurar me informar mais, procurar estudar, me envolver com o poder público, com a gestão atual. Eu trabalhei durante 4 anos aqui como voluntária na construção de políticas públicas junto da Copbeia, né, junto da Paula, que é a mulher do prefeito, né, do Vinícius, junto com o Vinícius, com a secretária de saúde, a Clarissa. Então esse grupo tinha uma dinâmica muito saudável. E que vocês, protetoras, não entendiam muito, né, porque eu acho que pouco se falava também, né, da dificuldade que nós tivemos para estruturar, né. Se estava funcionando, não no ideal, mas a tendência era dar continuidade. Hoje em dia não está funcionando, né? Hoje nós não temos uma Copbeia ativa funcionando. Desde outubro que nós não temos castrações. Ontem e hoje as feiras de adoção, os eventos de adoção voltaram depois de 3 meses, porque não tinha carro. Não existe um trabalho de educação nas escolas. Fiscalização também não está funcionando, né? Porque não tem carro para fiscal. Existe fiscal, mas não tem carro para transportar essa fiscal. Na verdade, desmontaram a Copbeia, né? Sim, a Copbeia hoje. Mas o que eu atribuo isso a uma coisa, a falta de conhecimento do nosso secretário de saúde. Eu tive com ele algumas vezes. E uma das vezes ele me falou assim, olha, é a primeira vez que eu pego uma gestão que a proteção animal está na saúde. Eu falei, então você está desatualizado, porque a tendência, nem foi numa intenção de ofender, né? Foi mesmo de dizer, porque a realidade hoje em dia, a tendência é a proteção animal dentro da pasta da saúde, porque é uma questão de saúde pública. Né? Então, existe algumas cidades que é interessante, né? Minas, por exemplo, o estado de Minas é interessante que esteja no meio ambiente, porque as medidas, as compensações, né? As multas ambientais lá, por conta de Brumadinho e de outras, né? Empresas que também é mais interessante que esteja no meio ambiente. Mas, inclusive, algumas cidades estão mudando para a saúde, né? Estão entendendo que é uma questão de saúde pública. Mas a Copbeia hoje não está funcionando como deveria, como já funcionou no passado. Como já funcionou no passado. Como quando iniciou, né? Nós fomos muito criticados, né? Nós fomos muito criticados, mas eu não entendia essa crítica, assim, eu não levava para o coração. Ninguém da equipe levou para o coração, na realidade. Porque... Na verdade, hoje tem muita gente que tem saudade já da época anterior. Mas isso tem que ser vivido, né? Para poder valorizar, né? Não por causa da coordenadora da Copbeia, não. Na verdade, por causa da falta de estrutura e falta de apoio que agora eles estão tendo. Nós não temos nenhum investimento, né, dentro da proteção animal, né? Mas não foi disso, não foi para isso que a gente veio, que eu te chamei aqui. São políticas públicas, né? Vamos falar um pouquinho mais à frente, porque na realidade eu fiquei 9 meses aqui esperando. Logo que o Leonardo foi eleito, assim, acho que uns 2 ou 3 dias depois, ele me recebeu. Eu apresentei a ele um plano de manejo populacional de cães e gatos. Falei que gostaria de trabalhar, de dar continuidade. Ele estava muito empolgado. Ele disse que ia realizar. Por isso que eu acho que a questão nem tanto é o Leonardo. Eu acho que a nossa questão é o nosso secretário de saúde, que não valoriza, não tem conhecimento do assunto e tem outras prioridades. Pois é, mas isso não está hoje dentro da saúde pública, né? Dentro da visão de saúde única. Tá. Ele, como profissional da área de saúde e como secretário de saúde do município, ele tem que saber disso, né? Alguém tem que mandar essa cartilha para ele, entendeu? Mas é uma questão
Eu tive Alguém tem que mandar isso para ele. Eu tive algumas vezes com ele, mas... E eu fiquei 9 meses esperando, né? Leonardo falou, olha... E o filho não nasceu? O filho não nasceu. Até nasceu, até nasceu. Eu fiquei 9 meses esperando e aí eu falei, bom, eu vou aceitar outras propostas porque eu acho que eu preciso trabalhar, porque eu estava vendo que a situação não estava andando. Mas, independente disso, para a gente falar nesse assunto depois, vamos falar sobre a questão do Guilherme Mota. Né? Nós tivemos aí o falecimento, o Guilherme faleceu dia 11, está fazendo 2 meses agora. É, muito triste. Foi uma situação muito triste, devastadora. Assim. Eu conheci o Guilherme, eu tive uma convivência com o Guilherme, eu acho que eu fui a pessoa mais próxima do Guilherme durante um tempo. Fiquei 1 ano e alguns meses sem falar com ele, justamente por conta disso que nós brigamos, porque ele não parava de botar animal para dentro. E eu falei, Guilherme, você não é Deus, você tem que parar com isso. Você tem que mudar esse formato. E ele falou, mas eu vou fazer o quê? O cachorro está na rua, está morrendo, o animal, né? Porque está morrendo. Se eu não pego, ninguém pega, a prefeitura não pega. Eu falei, Guilherme, mas você não vai dar conta. E aí nós rompemos, ficamos 1 ano e pouco, sem nos falar. Isso é aquele caso clássico que eu falei, entendeu? Se você acompanhasse as redes sociais, você vê nas redes sociais, estava lá claramente que todo mundo marcava ele, entendeu? Sim. Né? Qualquer animalzinho que a pessoa visse na rua, marcava quem? Guilherme Mota. Ah, o Guilherme vai, o Guilherme faz, o Guilherme pode, o Guilherme vem buscar. E ele não sabia dizer não, né? E ele amava bicho. Quando eu conheci Guilherme, ele tinha uns 4 ou 5 animais só. E aí entra toda aquela questão social, aquela coisa de família, né? Foi colocado para fora de casa, né? Eu lembro disso. Quando eu conheci ele tinha uns 4 ou 5, morava na casa da avó. E foi colocado para fora de casa porque estava prejudicando a avó, eu lembro exatamente disso, conversando com ele. E aí, sozinho, né? Livre para com aquela ferida emocional e com aquela vontade de ajudar sem parar e com as pessoas, né, a população inteira nas redes sociais marcando Guilherme, Guilherme vai, Guilherme pode, Guilherme foi, né? Isso no Meu Dom, né? Isso no Meu Dom. Aí ele foi para uma casa no Meu Dom. Exatamente, foi quando ele saiu da casa da avó e foi para a casa do Meu Dom. E ali, quando eu conheci ele tinha um pouco mais, ele morava numa casa acima daquela última. Ele foi um caso de acumulador patológico, né, identificável dentro de um plano de manejo populacional de cães e gatos. Os agentes de saúde, quando visitam as residências, eles, hoje em dia, já existe um projeto de lei, né, um decreto, para incluir o médico veterinário dentro do núcleo de família, né? Antes era NASF, agora tem um outro nome, né? CRAS? Não. Saúde da família? É uma equipe de saúde que chega, mas era porque ela tem um nome agora que mudou. Depois a gente lembra disso. E para incluir um médico veterinário dentro dessa equipe de saúde. Sim. Essa equipe ela é mantida pelo governo federal, se não me engano, 95%, 90% do valor desse salário é mantido pelo governo federal e o restante é o município que entra com recurso. Então, aquele agente de saúde ele vai nas residências, vê a questão de saúde da família e tal, vê lá a pressão, aquela coisa toda, indica. Mas isso já está funcionando em algum município? Petrópolis está Recebi a grata notícia, não te passei não? Não. Recebi a grata notícia ontem, o André da Unifeso me passou. Que em Petrópolis está funcionando. Em Petrópolis, o médico veterinário foi incluído no núcleo de atendimento à família. Isso é maravilhoso. O que acontece quando a gente vê isso? Você percebe que a gestão está interessada em políticas públicas. O gestor está ali para gerir melhor os recursos, né, dos impostos que nós pagamos e trazer condições melhores para a população, principalmente para os mais necessitados, né? Sim.
E quando você vê uma ação dessa dentro de um município tão próximo, né, que também foi exemplo agora no final do ano, porque executou prisões em relação a fogos. Fiscalização antecipada, Presente. preservando, se antecipando aos fogos, né? Coisa Então, que aqui em Teresópolis a gente tem a lei e não funciona. Não funciona. Primeiro que não tem fiscalização, não tem vontade política. Sim. Né? O vereador que carrega a bandeira da causa animal não quer se... Porque quando você vai de encontro, né, com pessoas que soltam fogos, né, que querem comemorar de maneira errada, você vai desagradar. Sim. E aí, por isso que eu acho que o vereador, né, um sonho seria se o prefeito fosse da causa animal, né? Mas ainda, quem sabe um dia. Mas se o vereador eleito, ou vereadora eleita, seja que venha, que traga a causa animal no coração, né? Porque eu acho que aí fica mais fácil de defender essa bandeira. Agora, aqui em Teresópolis, eu acho que não seria difícil colocar um veterinário dentro da... Não por conta da Unifesp. Exatamente, porque é o que eu falo sempre, olha, se os postos de saúde funcionam com não sei se são residentes, aí não sei como é o trâmite, mas se os postos de saúde da cidade funcionam com alunos da Faculdade de Medicina, né, que atendem, com enfermeiros, com médicos, por que não veterinário? Mas isso porque foi aqui a gente tem uma faculdade, foi oferecido, porque a gente tem a faculdade veterinária, como tem a faculdade de medicina. Conversei com o André da Unifesp, ele falou, olha, pode contar com a gente. Fui na Secretaria de Saúde. Falei sobre isso. Não teve nenhum movimento. Falta interesse, porque você não vai usar, você não vai despender recurso público para que isso aconteça. E ainda vem recurso do governo federal para isso. Vem. E aqui a gente com as duas faculdades e só a humana é que é privilegiada. Falta organização. Mas o que eu quero dizer com isso, Adriana? Quando você chega e identifica o problema, o Guilherme, se ele tivesse sido identificado logo no início, lá quando ele ainda morava com a avó, ele teria sido tratado, impedido de chegar nessa condição que ele chegou, 460 animais. E ter passado por isso tudo. Né? Então você evita esse tipo de coisa, você vê. Essa situação do Guilherme, eu sabia que ele teria esse fim. Quando, de 2 anos para cá, quando piorou muito a situação dele, que piorou, na realidade, veio a crise financeira, no geral, e todos os protetores estão sentindo essa dificuldade em receber doações, né? E Guilherme sempre viveu só de doações. Ele dedica a vida toda dele integralmente a cuidar dos animais. Com a crise de 2 anos para cá, ele começou a sentir dificuldade. E começou a sofrer isso emocionalmente, porque ele tinha, assim, Guilherme ele tinha mania de limpeza. Ele mantinha 14 funcionários. Quando ele recebia, quando ele tinha... Imagina manter isso tudo. 14 funcionários. E ele era assim, com o tratamento dos animais, ele não deixava a desejar. Quando ele tinha recursos, quando ele estava equilibrado, foi um curto período. Tá? Ele não economizava, ele salvava aqueles animais, ele fazia todos os exames, ele comprava o melhor remédio, ele cuidava. Então, isso a gente sabe. Ele tinha uma dificuldade enorme de conviver com os seres humanos. Ele era irracível. Era. Mal educado, grosseiro. Afastou muitas pessoas com isso, né, que poderiam ajudá-lo. Inclusive, a situação dele piorou muito por conta de pessoas que, por desavenças, né, passaram a odiar Guilherme. Então, ele começou a ser perseguido, né? As redes sociais dele foi derrubaram o Instagram, que era de onde ele tirava o maior recursos, né? E levou ele a uma situação muito crítica que não cabe a nós julgarmos de que maneira ele buscou a fuga para aliviar essa dor, né? Muito se falou sobre isso, né? Sobre a vida particular dele, mas
Eu acho que principalmente no início, ou quando ele ainda tinha algum equilíbrio emocional, né, algum equilíbrio psicológico, ele cuidava muito dos animais. Eu acredito nisso. Eu vi muito isso. Eu nunca fui de frequentar o abrigo ou alguma coisa parecida, né, mas eu percebia isso, né, que ele cuidava, que ele tinha o amor no cuidar dos animais, né. Nesse período. Agora, então, na verdade, não me cabe julgar, entendeu? Aliás, não cabe a nenhum de nós, ninguém. Nem essas pessoas que contribuíram. Muito menos. Ou essas que julgaram, né, que derrubaram, que prejudicaram até a morte, a verdade é essa. Exatamente. Até depois disso, né? Não, até depois. Até depois da morte, os animais continuaram sendo prejudicados por essas pessoas. Em nenhum momento eu vi nenhuma publicação dessas pessoas que criticaram, que contribuíram para a morte do Guilherme, se preocupar com os animais. Inclusive, uma delas, quando o Guilherme foi preso, em março, acho que foi em março, abril, se vangloriou dizendo que foi preso porque foi até o delegado e pediu para ele ser preso. Eu falei, gente, isso e se tivesse realmente preocupada com os animais, teria ido lá socorrer esses animais. Exato. Né? Agora teria estado lá, né? Teria tomado a frente, ou teria ido lá trabalhar junto com todas as outras ONGs que vieram, que se diga todas de fora da cidade, exceção, né, ao Santuário das Fadas e a Patrícia, né? Vamos render... Isso, render nossas homenagens a ela, porque ela levou isso a público, né? Na realidade, Adriana, começou com a Lu. Ela chamou a atenção. Começou com a Luciana. Mas a visibilidade realmente do santuário é que deu, eu na minha visão. Eu acho que o que salvou os animais foi a atitude da Luciana, da Lu, que mora ali na frente, que era amiga do Guilherme. Sim. Eu convivi muito com a Lu. Foi muito julgada, inclusive. Sim, né? Está sendo ainda, mas aí é todo mundo. Até agora, né? Quem faz e mostra. Até hoje. Quem faz e mostra seriedade, sempre criticado, né? Mas isso não pode nos atrapalhar, não pode nos interromper, não pode deixar que a coisa estagne. Mas a Lu, ela começou, eu acho que a gente tem que dar esse crédito. Assim, ela. Se não fosse ela, naquela noite que o Guilherme abandonou os animais, né? Eles teriam se matado, porque ela entrou logo em seguida. E ela conhecia os funcionários, e ela sabia para quem ligar, para quem recrutar, tinha horário para sair. Ela começou esse movimento, ela e a Luanda, né? Que também era amiga do Guilherme. Elas começaram, e quando a Patrícia Fittipaldi ficou sabendo, fui eu que comuniquei a Patrícia que o Guilherme tinha falecido. Que foi uma semana depois, né? Quando o Guilherme abandonou, quando eu vi aquela imagem dele, aquela última imagem dele, quando ele soltou os cães, ele já estava morto ali, para mim. Eu já não reconheci Guilherme. E ele foi, durante uma semana, foi um suicídio lento. Porque eu acho que Guilherme também brincou muito com isso. Brincou não, mas ele flertou muito com essa questão de dizer que ia se matar. Que quando ele realmente falou que ia, ninguém acreditou. Né? Quando ele realmente tentou, porque ele realmente tentou, ele tomou alguns dias antes chumbinho, tomou os remédios, e todas essas duas, acho que, tentativas foram reais. Bom, ele se afastou durante uma semana e já foi para consciente, porque ele parou de se alimentar, ele estava com uma infecção no joelho enorme, ele não medicava, ele não aceitava medicação. Ele que sempre teve tanto cuidado, né? Com os animais. Com os animais, porque ele sabia que era uma infecção, que isso podia matar. Ele fez isso de propósito, né? Com ele, né? Foi uma autoflagelação. Primeiro, de ter colocado os animais nessa condição, porque imagina o sofrimento de não ter alimento, não ter limpeza, não ter condição, ter acumulado. Eu acho que quando ele percebeu que ele estava com tantos animais, eu acho que... Caiu a ficha? Quando caiu a ficha, eu acho que ele começou a perder, assim, a entregar a vida. Mas aí, quando a Patrícia Fittipaldi ficou sabendo, né, que ele tinha morrido, ela tomou uma força e falou, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa, vamos... E isso foi maravilhoso, porque ela chamou a Renata do Garro e a Bruna, da Ajuda Patas,
que são amigas dela, né? E que são 2 ONGs que... As 3 ONGs têm uma visibilidade muito grande, elas têm muitos seguidores, né? E as 2 subiram e fizeram um vídeo que acabou viralizando no meio da proteção animal. Isso com a atitude da Patrícia, né? E isso chamou a atenção da Luísa Mel, do Flávio Ganem, que, aliás, o Flávio trabalhou muito, viabilizou muito. O Flávio, na realidade, ele que viabilizou o advogado para tirar o Guilherme da cadeia. Então, a ajuda do Flávio começou antes da situação do abrigo, né? E aí, comovido com a situação do abrigo, ele viabilizou algumas, né, ajudas, algumas não, muitas até, de pagar os funcionários, transporte, aquela né, ONG que queria vir de São Paulo, ele que trouxe a Luísa Mel, né? A Luísa Mel quis vir para cá, ele que trouxe. A Luísa Mel veio para cá 2 vezes, Adriana. Sabe? Ela é uma pessoa muito ocupada, que chama muita atenção, que faz um trabalho também muito bom, né? Assim, a gente percebe que ela é uma pessoa envolvida há tanto tempo. Ela teve aqui 2 vezes, quer dizer... E isso porque a Patrícia chamou a atenção junto com a Renata e com a Bruna. E veio também a Aline Mineiro. Sim. Que eu fiquei acompanhando tudo, né? À distância, na verdade. Mas acompanhando tudo. E gente boa, sabe? Pessoas assim envolvidas. O Lemuel, né? Um vereador de Paraná, né? Maringá? Acho Maringá. que sim. Que também faz um trabalho muito bom, mas muitas ONGs, eu não vou conseguir aqui dizer quantas, citá-las todas. Citar, e vou acabar esquecendo alguma. Então, eu queria agradecer a todas elas, né, porque foi com essa comoção, né, que eles tiveram esse coração, abriram o coração para vir aqui buscar os animais. E pedir que as pessoas contribuam com essas ONGs, né, gente? Porque elas fazem um trabalho maravilhoso. Né? Teve muita crítica, né, Adriana? Ainda tem muita crítica, até por não conhecer as pessoas locais, ou algumas outras, inclusive, desdenhando dessas ONGs que vieram. Se já não cuidam lá, o que vem fazer aqui? Uma coisa tão absurda, né? Se tem lugar, proteção animal é mundial, entendeu? Você não vai ajudar só o seu. O caos estava instalado, não tinha. Numa situação dessa. Imagina se não viessem essas pessoas do Paraná, de São Paulo. Como seria? Como estariam? Rio, como estariam os animais hoje, gente? Né? Quando eu cheguei lá... Com eles lá, de vez em quando dava briga, a gente sabe disso. Você junta lá 10, 20 cães, entendeu? Se você não tiver um olhar e um pulso firme, vai dar confusão, eles brigam, né? Que foi um erro do Guilherme também, que ele não aceitava... Exatamente, porque você deixar... ter canil. 400, 500 cães juntos, gente, isso não tem como controlar isso. É incontrolável. Eu acho difícil. que isso foi um grande erro. Dos grandes erros, né? Dos grandes erros foi esse. Não ter feito canis. Ter separado as matilhas, porque eles vivem em matilhas, são animais, gente. Mas ele tinha um controle, né? Era impressionante como quando o Guilherme estava presente. Mas aí tem aquela coisa que a gente ficou, né, que a gente viu, né, de esse controle, na verdade, muitas vezes era ele não ia aguentar isso muito tempo. De pancada também, né, Bia? A gente sabe disso, né? Ele tinha o controle quando não tinha tantos animais, não tinha essa questão. Mas com aquela quantidade não tem como, gente. Essa questão que, né, depois nós ficamos sabendo que alguns funcionários, né, batiam. Isso veio com a quantidade aumentando. Foi saindo do controle, Adriana. Sim, fugiu totalmente. Né? Se ele, quando ele saiu do meu dom e foi para esse local, se ele tivesse mantido a quantidade, estava perfeito. Mas também tem uma outra questão que você há de concordar comigo, que é o seguinte: quando você não tira o animal da rua, quando você não faz um resgate, quando você não mostra o sofrimento, você não tem ajuda. A pessoa, ela só se comove, só faz doações... Vendo a desgraça. Então, isso é uma bola de neve. E aí começa. A gente sabe disso, né? A pessoa não deixa doar um animal para não perder uma madrinha. Eu conheci isso. Né? Eu conheci isso conhecendo a realidade de uma ONG, dentro de uma ONG. Isso aí são
tem o lado horrível, né, dos abrigos, né, quer dizer, da falta de carinho, né, da falta de olhar carinhoso, de atenção, né, de aquele cuidado individual, né, porque principalmente o cachorro, ele é muito amistoso, né, ele é muito colado com o ser humano, né? Gato é mais independente. Gato é mais, mas o cachorro, ele gosta de estar do nosso lado. Ele é fiel, é companheiro, né? Então, quando você deixa lá 10, 20, 30 cães num canil, sabe, vai lá de manhã, bota comida, vai lá no fim da tarde, triste. Bota comida, é muito triste isso. Muito Foi triste. Essa a realidade que eu vi dentro do ONG. Isso me tocou muito o coração. Essa é a realidade dos abrigos, né, gente? E eu fazia feiras em Itaipava, eu cheguei a tirar algumas... E aí as responsáveis pelo abrigo não querem doar um animal quando tem chance para não perder a madrinha, porque precisam de ajuda financeira. Né? Eu tive um embate nesse sentido, porque você sabe que os filhotes é mais fácil de doar, né? Claro. E nessa época, assim, durante um tempo, quando eu ainda acolhia, né? Eu frequentava uma feira de adoção lá em Itaipava, e uma feira... Eu lembro. Que tinha muita saída. Eu cheguei a tirar aqui de Teresópolis quase 250 animais. E algumas crias de dentro de um abrigo, né? E aí eu cheguei e falei, olha, eu vou levar aquela cachorrinha e tal. Não, aquela lá não pode, porque ela tem madrinha. Eu falei, poxa, mas é a mais bonita. Justamente a madrinha, porque era a mais bonita. Eu falei, ela com certeza vai sair. Eu consegui doar toda aquela ninhada. Eu tinha certeza que ela ia sair, porque era linda. Não, mas ela não posso deixar. Eu falei, mas vem cá, fala para a madrinha, para ela ser madrinha de uma outra, né? Transferir, né? E não pude sair de lá com aquele filhote. E isso cortou meu coração. Eu falei, não posso. Mas é revoltante, né? É um mecanismo que você... É uma realidade dos abrigos. Então... algumas pessoas, né? Quando eu ainda acolhia, né? O Guilherme, ele pedia muito... Eu sempre ajudei muito o Guilherme. Você levava, inclusive, animais dele para a feira de adoção? Na realidade, o que acontecia? O Guilherme pedia, olha, como ele não tinha carro, tem aquela cria lá, não sei aonde, quebra-frasco, por exemplo. Você pode ir lá pegar e trazer para mim? Aí eu acabava pegando e levando para minha casa. Porque eu falei, poxa, eu vou levar lá mais... Eu falei, olha, Guilherme, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer aqui para casa, né? Eu estou dando o exemplo de quebra-frasco, porque, inclusive, eu tenho uma delas está lá em casa até hoje. Eram 6 filhotes, coisa mais linda. Aí botei no carro, levei para casa, chovendo. Eu falei, olha, Guilherme, tá chovendo, vou trazer, já vou dar vermífugo. Ele falou, não, mas pode deixar que eu vou. Ah, não, já tô... Aí acabou que ele nem contribuía. Eu acabava levando para a feira, ele pedia o resgate, quem fazia o resgate era eu, e eu acabava desviando que bom. Uma outra, a mesma situação foi lá no campo de futebol do Caleme. Uma outra protetora pediu para ele resgatar, né? Passou a bola, transferiu, terceirizou o resgate. Uhum. E aí ele falou, você pode pegar lá para mim, porque eu moro perto do Caleme. Fui lá, peguei os animais e acabei não levando, um deles está comigo até hoje. E fiz isso algumas vezes com ele, né? Também com animais que ele tinha lá dentro. Levei alguns para as feiras, para lá, para Itaipava. E eu sempre ajudava Guilherme, né? Eu sempre tive assim, um cuidado em conseguir vacinas, negociava com os veterinários, porque ele brigava com os veterinários, né? Então os veterinários não queriam mais saber dele. Aí eu ligava ao veterinário, olha, por favor, recebe, né? Não, mas eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu fico intermediando. Aí eu tinha que falar com o veterinário para falar, e aí o que o veterinário me passava, eu passava para o Guilherme, fazia aquela ponte, né? Ele era uma pessoa difícil. Difícil, muito difícil. Mas ele tinha um coração enorme para a proteção animal. Eu fiquei muito triste de uma pessoa tão jovem, né, perder a vida. Eu também. Eu fiquei muito triste. Nessas condições, né? Por ter sido muito atacado, perseguido, né? Criticado, por ter esse temperamento dele. Eu não estou dizendo que Guilherme errou muito, mas ele acertou muito mas ele também. Se perdeu, né? Ele se perdeu. Nessa questão da acumulação, do ser um acumulador patológico, que ele foi, quando a Cláudia
Mateus, né? Mateus era coordenadora da Copbeia, ela fez uma fiscalização lá no Meudon, talvez já prevendo uma situação dessa, mas eu acredito que ali ela errou porque ela chegou com uma outra abordagem, ela chegou com não foi assim com cuidado, né, de fazer um tratamento, ela foi para fiscalizar como se ele estivesse fazendo uma coisa errada e não ela dando uma assistência enquanto coordenação, né? Nessa oportunidade agora, quer dizer, com essa situação lá do Cândido Guilherme, a gente ficou sabendo de algumas realidades municipais diferentes, né? Por exemplo, esse pessoal que veio para cá de Maricá, né, de Saquarema, em que o município ele faz a parte dele, né? Ele contribui, ele castra, ele chipa, ele ajuda e ele também controla. Sim. Né? Ele fiscaliza. Eu acho que tem que ter fiscalização nos abrigos, nas ONGs, nos protetores. Todas as ONGs. Todas as ONGs, para não permitir que isso aconteça. Mas não na questão agressiva, mas na questão preventiva. É uma parceria colaborativa. Parceria, mas para não permitir que isso aconteça, né? Porque isso acontece aos montes. É porque a gente não fica sabendo e às vezes a coisa não toma essa proporção, né? Eu conheço outras protetoras que faleceram e a família assumiu os animais ou entendeu? Aconteceram... largaram os animais, soltaram os animais. Eu já vi outras situações parecidas. É óbvio que não tinha essa quantidade, né? Era uma quantidade menor. Mas isso, Adriana, faz parte de um plano de manejo populacional de candidatos. Você vê, Saquarema e Maricá, né? Que tem Maricá, isso. Macaé também. Então, na realidade, existe um apoio ao protetor, a prefeitura apoia o protetor, né? Ela colabora, ela faz a parte dela e o protetor faz a parte dele. E aí, ele pode, quando a prefeitura ela cumpre com o papel dela, com a função dela, ela pode até fiscalizar. Né? Eu acho que ela tem o direito de fiscalizar. Né? Porque, inclusive, nesses municípios, a prefeitura ajuda financeiramente o protetor. Não é isso? Mas quando a gente leva... regras, tem que ter regras. Quando a gente leva esses exemplos, aí a primeira coisa que o gestor fala para mim é assim, não, mas ali tem royalties do petróleo. Realmente, eles têm, esses 3 que nós citamos, eles recebem muito dinheiro. Então, mas estão fazendo. Eles recebem os royalties do petróleo. Gente, mas não tem como... Tem. Aliás, a gente sabe que tem. É só fazer a coisa bem estudada, né? A gente orçamento, sabe que tem. Entendeu? A gente precisa ter vontade, orçamento. precisa ter uma visão que é uma questão de saúde pública. Sim. Né? Mas eu acho que eu ainda tenho... Tem que partir de algum ponto, né? Esse é o caso, por exemplo, de ter o veterinário junto com a saúde... humana, né? Nos postos de saúde. O censo, o IBGE, ele perguntar sobre os animais, né? O próximo censo ele vai constar o levantamento. Número de pessoas e o número de animais na residência. Quem conseguiu isso foi o Marcelo Queiroz. Então. Que quando o censo bateu lá em casa, eu não sei se foi por isso, porque ele nunca me falou. Mas quando o censo bateu lá em casa, eu fiquei esperando. Eu perguntei para a menina, eu falei, você não vai me perguntar? Não, ela falou, não consta da pesquisa. Eu, no mesmo momento, passei uma mensagem do Marcelo, deputado federal, Marcelo Queiroz. E ele conseguiu incluir agora o próximo censo. Sim, isso é um passo, né? Para poder traçar políticas públicas. Exatamente, né? Vai ficar de lado aí esses animaizinhos que estão na rua, mas é um início, né? Aí seria um outro ponto de fazer esse levantamento dos animais que estão na rua. Sim. Né? E ter lá junto junto na saúde, nos postos de saúde, no CRAS, ou seja lá em qual setor que vai atender a população, ter também essa visão de cuidar dos animais também, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Já é bom. Vamos falar. O que é bom? Até agora a gente... O que é melhor? Bom, eu desde setembro eu estou trabalhando na Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal do Estado. Né? Como eu te falei, eu fiquei esperando 9 meses, eu tinha outras propostas e acabei aceitando essa. Estou como superintendente lá e a pedido do governador Cláudio Castro, junto com a nossa secretária de saúde, a doutora Cláudia, eles pediram para que o RJPET, para que a subsecretaria fosse reformulada. Que ela viesse mais completa, não só com castrações.
a subsecretaria foi criada e a única coisa expressiva que funcionava era o RJPET, que é o programa de castração. Né? Que funcionou muito bem. Sim, funcionou durante acho que quase 3 anos. Sim. Aqui, inclusive. A gente castrou muito aqui. Sim. Aí ele foi suspenso, né? E com essa retomada, né? Foi reformulado toda a equipe, né? Eu faço parte da equipe. Eu tenho hoje um subsecretário que também é protetor, Juan Pablo. Ele foi vereador em Porto Real. Tem muito conhecimento político. Ele tem o coração da proteção animal e tem conhecimento político. Então, isso é importante, né? E quando nós chegamos lá na secretaria em setembro, a gente se deparou com um problema que foi o seguinte, porque as pessoas não sabem, mas a gente trabalha com um ano anterior. A gente trabalha com um ano anterior, né? Então você tem que orçar tudo que você tem que fazer tem que ser programado. Sim. Tem que ser orçado, planejado para você poder trabalhar. Então, quando nós chegamos lá, a gente está trabalhando em função do orçamento da gestão passada. Então, vamos colocar aqueles slides, André, porque aí eu vou falando em cima dos slides. Então, a gente conseguiu planejar, né? O Juan e eu montamos um projeto e foi muito bem aceito, né? A pedido, como eu te falei, do governador e da nossa secretária, a gente conseguiu montar aí um plano de ação e com visão na saúde única. Você vê, a Secretaria de Saúde do Estado tem essa visão. Já tem essa visão. Por quê? Só no secretário que não. Sim. Mas vamos lá. Vamos para o próximo, André. Próximo slide. Então, a gente volta com um programa de castração. Ele volta um pouquinho melhor com microchip. Né? Vamos fazer também... É essencial que tenha microchip. Né? Não, você castrar e não microchipar. Eu cheguei a oferecer isso aqui, inclusive consegui doações, né, da deputada Sara Pôncio. Ela doou os microchips para a gente dar um start. Chegamos a lançar no CALEME o plano de manejo populacional de cães e gatos. Eu falei, agora vai. E não foi dado continuidade. Então, nós teremos de volta o RJPET, né, com o microchip. Pode passar o outro, André? O programa de microchipagem. Pode avançar, André? Nós vamos ter o cadastro estadual, né, para esse microchip. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos sugerir ao município que tenha o seu cadastro. Isso eu consegui aqui, conversando com o subsecretário, né, o Rondinelli. A gente conseguiu criar um cadastro. Quando eu sugeri do microchip, eu falei, tem que ter um cadastro. Então, nós vamos sugerir aos municípios que eles tenham um cadastro municipal e que eles também... E nós vamos fazer o registro no Simpatinhas, que é o federal. Então, nós vamos trabalhar com 3 cadastros, né? Municipal, o nosso estadual, que a gente está criando agora, e o federal. Isso é muito importante. Pode passar, André. Você já cadastrou seus animais no Simpatinhas? Já. Vamos ter um programa de educação, né, nas escolas, né? Escola estadual é ensino médio, né? Então a gente vai trabalhar com o ensino médio. Com um jovem adolescente, né? Nós vamos ter uma linguagem, mas eu acho importante, né? A gente ter esse contato com os adolescentes, e eles aceitam muito bem isso, sabe? A gente vê as palestras que são feitas por ONGs e tal, eles são super abertos a esse assunto. Tem que chegar com a informação, tem que chegar com o material, né? Pode passar, André? Os eventos de adoção, né? A nossa intenção, inclusive aqui em Teresópolis, é de fazer uma parceria com as subsecretarias, com a coordenadoria, com os protetores independentes, né? Nós temos hoje no município um espaço lá na Feirinha do Alto, já está liberado, que foi cedido pela gestão passada, né? Por uma solicitação minha, o prefeito entendeu, o Vinícius entendeu que seria interessante, né? A gente ter um espaço lá na Feirinha do Alto, então tem esse espaço lá.
Já tem toda a estrutura que a Isabela de Paoli conseguiu, né? Está sendo negado pelo município. Não, já foi liberado. Já foi liberado. Eu acho que agora... Mas nunca funcionou. Não está funcionando, porque também quando foi liberado, veio logo em seguida a questão do Guilherme. Eu estou oferecendo agora a parceria com o Estado, né? Eu acho que o ideal seria a gente fazer uma reunião com as protetoras, né? Com as ONGs que quisessem participar, para ver como que a gente poderia organizar, né? Junto com a Copebeia, como que poderia ser esse rodízio, né? E aí, Adriana, a gente vai entrar, né? Vai tentar viabilizar, eu como pessoa, como protetora, vacinação, vermifugação. A gente vai tentar ajudar, de alguma maneira, essas pessoas que acolhem, que fazem o mais difícil. A prefeitura está cedendo o espaço, o Estado está fazendo uma parceria também. A gente vai conseguir o transporte desses animais, que o Estado faça esse transporte, né? Vá buscar a protetora. Também esse apoio para as protetoras, né, independentes, para o pessoal que vai participar da feira, no cuidado com os animais, né, de vermifugação, vacinação. Sim. Isso é necessário. Isso. Enquanto o município não tem condição de oferecer, porque isso é uma coisa que eu sei. O Estado poderia. O Estado ainda não está com esse orçamento, tá? Mas eu posso buscar, a gente pode viabilizar, né? Aí, buscar como parceria, eu sempre fiz, né? Como eu sempre fiz, como protetora. Sim. Né? Buscar parcerias. E fazer essa... Bom, isso para mim é muito importante. Nós vamos fazer todo o município que for receber a castração, esse município vai receber um treinamento para gestores municipais. Então, isso já está montado. E eu fico muito emocionada quando eu falo sobre isso. Nós vamos convidar as secretarias envolvidas. Vai ser um convite do Estado. Né? Teresópolis vai receber aqui o RJ-PET. Então, nós vamos procurar a coordenadoria, né, a Copebeia. Vamos solicitar a presença deles, né? Vamos convidar o secretário, vamos convidar o subsecretário, a Josiane como coordenadora, a equipe toda, né, o pessoal do Canil Municipal. Vamos convidar também as secretarias envolvidas, né, porque tem que ter o meio ambiente. No meu entender, eu acho que todas as secretarias deveriam participar. Todas as secretarias, porque toda secretaria tem uma situação que envolve causa animal. Sim. Então, nós vamos tentar... trazer o máximo possível, né? Vamos convidar os bombeiros, vamos convidar a polícia, né? O policial, né, envolvido, né? Que tem Eles também têm uma visão de maus tratos, né? Sim. Que não tem. A imagem que a gente tem é que eles não têm. E nós vamos disponibilizar esse material que vai ser apresentado, nós vamos disponibilizar digitalmente, né, uma cartilha, um manual. Então, essa pessoa que foi lá e assistiu esse treinamento, ela vai ter como consultar. E vamos também estar à disposição para tirar qualquer dúvida. Que bom. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, o município ele vai estar recebendo informação para poder... Só não vai fazer se não quiser. Sim. Né? Então, ele vai ser preparado. Você quer receber o RJ-PET? Então, tem que estudar um pouquinho. Vamos abrir a cabeça desse pessoal para eles... É o que está funcionando. É a tendência natural, Adriana, da proteção animal. Ela está, assim, em outros locais, né, que estão mais à frente de nós. Eu acho que o Rio de Janeiro está muito atrasado. E foi essa consciência que o governador teve e a nossa secretária de saúde quando nós trouxemos a informação do que estava acontecendo. Porque a proteção animal, na verdade, ela é uma parcela mínima dentro da gestão pública. Ela está ganhando uma proporção, está ganhando espaço, né? Mas, infelizmente, ela ainda é pouco vista. É o que eu falo, é evolução. Estamos evoluindo. Por exemplo, evolução do ser humano. Por exemplo, nós chegamos um dia a ter manicômios, né? E aí nós ainda temos canis, ainda temos abrigos, porque é um mal necessário. Eu vejo nessa mesma linha, né? Do manicômio. Eu não gosto de abrigos, sinceramente. Eu sou totalmente contra abrigo. Sou totalmente contra abrigo. Primeiro porque a
o recurso, né? Na verdade, você despende ali recursos. É um confinamento. Você condena o animal, que ele entra ali e nunca mais sai, Adriana. E não resolve o problema. Essa é a questão, não resolve o problema. Você coloca a sua vida ali naquele abrigo para salvar 500 animais, 1000 animais, mas você não está resolvendo o problema lá fora. Mas não vamos falar de nós, vamos falar do sofrimento dos animais. Tem que ser uma casa transitória. Você vai pegar aquele animal que está precisando de socorro, sim, você vai socorrer, você vai tratar, você vai castrar, você vai cuidar dele e doar, né? E procurar uma família para aquele. É lógico que sempre vão existir aqueles que não serão escolhidos, né? Dificilmente vão ser doados e tudo mais. Então, para esses casos, você tem alguém para cuidar, você tem um abrigo, né? Mas sempre sempre buscar a adoção desses animais, a recolocação deles no ambiente familiar, entendeu? Mas isso tudo tem... Vamos terminar aqui? Olha, essas cidades que tiverem implantando, né, políticas públicas, elas vão receber um certificado de cidades positivas, né? Nós vamos fazer esse acompanhamento todo. Então, ela vai receber esse certificado. Tem mais algum outro, André? Então, para a nossa cidade ser uma cidade positiva, né? Vai ser. Receber. Vai ser. Mas, Adriana, eu fiquei muito contente, assim, do Estado ter evoluído, né? Ter essa intenção de evoluir. E a gente está conseguindo... Eu fazer parte dessa equipe, né? E os protetores vão ter novamente aquele cadastro para sim, para castrar uma quantidade inclusive maior, nós vamos ter agora um questionário que vocês vão receber digitalmente, né? Porque nós precisamos fazer um levantamento no estado, né? Então cada município a gente vai entrar em contato com a Adriana, com a Bia, com as outras protetoras, enviar para você pelo WhatsApp esse cadastro para você preencher, né? É uma coisa simples. Para a gente ter um quantitativo, para a gente ter para você poder traçar políticas públicas, você tem que ter números. Então nós estamos fazendo, é a primeira vez que isso acontece. Primeira vez que acontece no estado um levantamento de quantos protetores existem, quantos animais esses protetores abrigam, né? Em que condições, quantos são castrados. E tem um projeto nacional disso, não tem? Eu estava vendo ontem. Na realidade é uma federação, né? É a Febraca. Se eu não me engano. Eu acho que passou na Câmara isso. Foi votado na Câmara, isso passou na Câmara Federal? Acho que sim. Não sei se foi um projeto. É um cadastro de protetores. Justamente para esse quantitativo, sim, né? Precisa, é necessário. Exatamente, mas eu li alguma coisa parecida ontem. Mas eu fiquei, para a gente encerrar, que a gente já falou bastante, eu acho que a gente tem que voltar mais vezes aqui. Vamos falar, porque a gente gosta de falar sobre bichinho, né? Eu gosto de falar muito com você, porque você, além de entender do assunto, você é de fácil diálogo, né? Compreensão. A gente entende. Eu acho que eu queria te convidar, né? Na realidade, a gente pode até fazer uma dobradinha aqui, nós duas, e a gente convida um terceiro para a gente ficar batendo. Um bate-papo, vai ser bom. Exatamente. Nós vamos ter muito o que falar. Vai ser produtivo. O RJPET está voltando agora, né? Eu acredito que até o final de fevereiro. Nós tivemos um problema. Graças a Deus. Tivemos um problema porque a licitação ela foi suspensa. Essa licitação faz parte da gestão passada, né? 2 empresas participaram. Uma delas está irregular, aí suspenderam todo o processo. E graças ao nosso subsecretário, que tem muito conhecimento, que ele corre daqui, corre dali, e conseguiu convencer... E as clínicas também se interessam em participar, né, Bia? É importante que o veterinário, a classe, participe, né? Ativamente também. Exatamente. Né? Seria interessante que participasse. Mas eu acho que nós tivemos esse atraso por conta dessa questão do processo de licitação ter sido suspenso, né? Por conta dessa empresa irregular, a outra não podia funcionar, então foi convencido aí a Procuradoria-Geral do Estado de que a outra empresa poderia fazer. Que bom. Então, isso vai sair. Vai sair. Esperamos ansiosos por isso, viu? Porque a gente precisa de castração. Sim. Isso é uma das coisas mais básicas que a gente tem que Vamos trazer aqui para Teresópolis. Castração. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Foi muito bom. Gente, estamos encerrando aqui então esse episódio. Espero que vocês tenham gostado.
E logo vamos trazer outro. A Adriana já vai agora pensar em outro tema aí para a gente fazer um convite para uma terceira pessoa. Vamos sim. Vamos buscar novas ideias, novas né? ideias. Outras pessoas. Aliás, você que está nos assistindo, você pode sugerir aí nos comentários, né? Sim. O assunto que você gostaria de ver. Isso mesmo, participe, né? Ativa o sininho, não é isso? Ativa o sininho. Isso, dê o like, dá o joinha, curte, comenta, compartilha. Né, Bia? Eu acho que a gente precisa expandir esse meio de comunicação, essa rede do bem, esse meio de comunicação, de informação. E fala, bicho. Fala, bicho. Obrigada.